Olha, nos últimos 25 anos, o jeito que a gente trata a concussão no esporte mudou, e mudou muito. Aquela ideia antiga de esperar para ver ficou para trás. Hoje o negócio é uma ciência de recuperação ativa, bem direcionada. Vamos mergulhar em como essa transformação toda aconteceu? Sofreu uma concussão? A resposta parecia óbvia, né? Fica lá, quietinho num quarto escuro e espera passar. Essa era a receita de bolo. Só que com o tempo, a ciência começou a mostrar uma coisa bem diferente. Essa abordagem não só podia não funcionar, como talvez estivesse até atrapalhando a recuperação. Então, qual é a grande virada de chave aqui? Bom, a gente saiu de um modelo totalmente passivo, sabe? Aquele de só descansar e esperar, para um modelo ativo, com várias frentes de ação. O foco mudou. Não é mais só ficar de olho nos sintomas. Agora, a ideia é ir atrás dos problemas específicos que a concussão causou e tratar cada um deles de um jeito personalizado. Beleza? Para a gente entender bem essa evolução, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha como era antigamente, com repouso total. Depois, a gente vê a mudança no pensamento. Em seguida, as novas ferramentas ativas que surgiram. Aí, como tudo isso vira um plano de recuperação único para cada pessoa. E, por fim, o desafio de levar essa ciência toda para o campo, para a prática do dia a dia. Então, vamos começar pelo começo. Como é que a gente pensava sobre concussão lá no início dos anos 2000? A lógica era bem simples, na verdade. Acreditava-se que o cérebro só precisava de tempo para se curar sozinho, sem muita interferência. A ideia era basicamente essa: esperar por uma recuperação espontânea. Era, no fim das contas, um jogo de paciência. Só que aí, aos pouquinhos, as evidências começaram a aparecer, e elas apontavam para uma direção meio preocupante. Talvez aquele repouso todo, por muito tempo, estivesse mais atrapalhando do que ajudando. E foi aí que começou uma virada de chave gigantesca no jeito que a medicina via a recuperação de uma concussão. E essa evolução fica super clara quando a gente olha para a linha do tempo dos consensos internacionais. Pensa só, em 2001, lá em Viena, a regra era repouso. Ponto. Avança para 2012 em Zurique e já começam a admitir que, opa, talvez muito repouso não seja tão bom assim. Em 2016 em Berlim, a grande mudança. Um pouquinho de descanso, 24 a 48 horas, e depois já começar uma atividade leve. E aí, em 2022, em Amsterdã, a consolidação. Exercício aeróbico desde o início e reabilitação direcionada. É um novo padrão. Foi uma jornada, né? Mas uma que transformou tudo. Ok, mas o que é essa tal de reabilitação ativa na prática? Não é uma coisa só, não. É como se fosse um kit de ferramentas com várias terapias bem específicas. Vamos dar uma olhada nas principais peças desse kit? Olha esse número, de 4 a 10 dias. É o quanto a recuperação pode ser mais rápida quando se começa com exercícios aeróbicos leves, de forma controlada, logo depois da lesão. Isso comparado com quem fica só no repouso. Poxa, de 4 a 10 dias é muito tempo na vida de um atleta. É um benefício, assim, claro que dá para medir. Tá, mas como é que se faz isso com segurança? A chave de tudo é um conceito chamado exercício abaixo do limiar de sintomas. O que é isso? Basicamente, não é para sair forçando a barra e sentir dor de jeito nenhum. A ideia é achar aquele pontinho certo de atividade, sabe? Aquele nível que estimula o corpo, mas sem piorar os sintomas. É assim que a recuperação acontece de forma segura. E a gente não está falando só do cérebro de forma geral, não. A recuperação precisa olhar para sistemas bem específicos. E um problema muito, mas muito comum depois de uma concussão são as questões vestibulares e oculomotoras. A gente está falando de problemas de equilíbrio e de controle dos olhos. E olha só, isso afeta de 30 a 60% dos atletas. É gente pra caramba. Outra peça fundamental nesse quebra-cabeça é o pescoço. Muita gente não sabe, mas a coluna cervical é afetada em até 40% dos casos de concussão no esporte. E adivinha? Ela é uma das grandes causas de dor de cabeça e tontura depois da pancada. E tem mais, um atleta com dor no pescoço tem até 2,5 vezes mais chance de ter uma recuperação demorada. Ou seja, olhar para o pescoço é crucial. E claro, não é só o corpo. A recuperação precisa ser completa. Isso inclui um plano bem estruturado para voltar aos estudos, às atividades que exigem da cabeça e também dar um suporte para a saúde mental, que é igualmente importante em todo esse processo. Ok, a gente viu um monte de ferramenta diferente. Exercício, tratamento para os olhos, para o pescoço. Mas como é que junta tudo isso? A resposta não é escolher uma coisa só, mas sim criar um plano que integre tudo. E aqui está o pulo do gato da abordagem moderna. Ela é o que a gente chama de multimodal. Não é uma receita de bolo igual para todo mundo.
É sobre combinar as diferentes terapias, a aeróbica, a vestibular, a cervical, de acordo com o que cada atleta está sentindo, com o perfil específico de cada um. Esse modelo aqui ajuda a gente a visualizar bem como tudo se encaixa. A concussão está ali, no centro de tudo, e a partir dela saem todos os caminhos da reabilitação. De um lado, a gente tem a avaliação do pescoço, do equilíbrio, do sistema aeróbico. Do outro, retorno aos estudos, o suporte para a saúde mental. É como se fosse um mapa completo para um cuidado que olha o atleta como um todo. E o nome técnico para isso é cuidado baseado em perfis. O que os profissionais fazem? Eles olham para o atleta e identificam qual é o grupo de sintomas que está mais forte. É mais tontura? É mais dor de cabeça que vem do pescoço? São questões de humor? Com base nesse perfil, eles direcionam um tratamento. E isso, claro, torna a recuperação muito mais rápida e eficiente. Bom, a ciência evoluiu, tá tudo muito claro no papel. Mas levar isso tudo para a prática, para o dia a dia no campo, na clínica, aí a história é outra e tem seus desafios. Existe um termo para isso que é a lacuna de implementação. É basicamente a distância que existe entre o que as pesquisas mais modernas recomendam e o que de fato acontece na prática clínica diária. É o vão entre a teoria e a realidade. E essa lacuna aparece nos números, olha só. Mais de 70% dos profissionais usam ferramentas gerais de avaliação, o que é ótimo, mas quando a gente vai para o específico, o uso de testes para o sistema vestibular ou para o pescoço já cai para algo entre 40% e 60%, e o uso de um plano formal para a volta aos estudos, menos da metade. A gente vê que a prática ainda não alcançou a ciência. Mas por que isso acontece? Bom, os motivos são vários. Às vezes, falta acesso a profissionais especializados, sabe? Outras vezes, a formação dos clínicos varia muito. E tem também as barreiras institucionais, políticas de clubes ou escolas que simplesmente ainda não se atualizaram com o que a ciência diz hoje. No fim das contas, o ponto crucial é este. A ciência é clara. Depois de 25 anos de evolução, a gente sabe o que funciona. A reabilitação ativa, com várias frentes e individualizada para cada pessoa, isso não é mais o futuro, é o presente, é um novo padrão ouro no tratamento de concussões. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para o futuro. A ciência, a gente já tem. O grande desafio agora é outro, é o acesso. Como é que a gente faz para garantir que todo atleta, não importa onde esteja, tenha acesso ao melhor tratamento que existe, e não só aquele que está mais perto ou que é mais conveniente?